Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. O elogio. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 19, o profeta de Deus para esta era, na mensagem A Era da Igreja de Tiatira, na página 195 a seguir, o profeta diz: aqui novamente encontramos as mesmas observações introdutórias. Eu conheço as tuas obras. O próprio Filho de Deus disse: credes em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Ele pôs ênfase em suas próprias obras enquanto estava na terra. As obras que ele fez foram ordenadas por Deus para inspirar fé nele. Foi uma grande parte do seu ministério. Seu Espírito Santo, no apóstolo Paulo, disse: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Efésios capítulo 2, versículo 10. Estas obras eram para inspirar fé nele, porquanto manifestariam essa revelação com ele, que Paulo descreveu como criados nele. Agora, as obras nunca tomarão o lugar da fé em Deus para nossa salvação. Porém, as obras manifestarão nossa fé já depositada nele. As boas obras não salvarão você, porém resultarão de uma vida salva como fruto ao Senhor. Eu creio em boas obras. Mesmo que um homem não seja salvo, ele deve praticar boas obras e fazer o melhor que pode, o que é horrível à vista de Deus é que os homens pratiquem más obras e depois digam que estão fazendo a vontade do Senhor. É isso que os bispos e papas e a hierarquia de Roma estavam fazendo, estavam matando, mutilando e praticando toda espécie de mal no nome do Senhor. Eles viviam vidas exatamente opostas ao que a palavra ensina. Naquele dia mau, aqueles verdadeiros cristãos brilharam como uma luz no lugar escuro, enquanto continuamente praticaram o bem, porque eles retribuíam a maldade com a bênção e praticavam a verdade para honrar a Deus, ainda que muitos morressem por isto. Neste versículo, ele está elogiando seus filhos, porque estavam vivendo vidas transformadas. Suas obras testificavam de um novo espírito dentro deles. Os homens viam as suas boas obras e glorificavam a Deus. Sim, Senhor, se você é cristão, você vai fazer o que é correto. Suas obras mostrarão que seu coração é correto e não será algo que você finge, porque você fará a vontade dele quando ninguém, a não ser Deus, o vê, e você fará a vontade dele mesmo, que lhe custe a vida. Eu conheço a tua caridade, serviço, fé e paciência. Você notará que a caridade deles é colocada entre obras e serviço. E esse é o lugar correto para ela, porque sem caridade nossas obras não são aceitas diante de Deus, e tampouco nosso serviço. Paulo, falando aos coríntios, disse: sem caridade eu nada seria, e todo quanto faço é sem proveito, a menos que seja feito em caridade. Agora você pode ver aqui mesmo que estes crentes não estavam naquela classe nicolaíta que fazia obras como um meio de salvação ou para ser admirada pelos homens. Eles faziam suas obras através do amor de Deus que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Esse amor em seus corações era o amor de Deus pelos seus. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros, os pagãos que viam as vidas dos cristãos primitivos dizia: olhe como eles se amam uns aos outros. João disse: qualquer que ama é nascido de Deus. 1 João 4:7. Eu quero fazer uma advertência neste momento. É dito com referência aos últimos dias que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor de si mesmo e o amor pelas coisas materiais tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Temos que nos guardar do poder do pecado nestes últimos dias. Tantos estão ficando tão endurecidos porque não têm se dado conta do efeito deste espírito do último dia. É tempo de se chegar a Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor, ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Naqueles tenebrosos e terríveis anos, a verdadeira vinha manteve seu amor por Deus e amor dos irmãos. Deus os elogiou por isto. Eu conheço teu serviço. Jesus disse: o maior de todos é servo de todos. Um homem sábio comentou sobre esse dito. Eis o que ele disse: somente a história proverá a verdade desse dito. Aquele homem estava certo. Todos os homens verdadeiramente grandes da história foram servos, os que procuraram estar por cima e caíram em vergonha. Até os mais ricos são condenados por Deus quando não usa sua riqueza corretamente. Porém, examine a história e você encontrará que outros a história jamais pode alcançar, aqueles aos quais foi pelos frutos. Agora apliquemos isso a nós mesmos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assim devemos seguir esse exemplo. Veja-o como ele curva sobre os pés dos apóstolos e lava os seus pés cansados, sujos. Ele disse: vocês não sabem agora o que eu estou fazendo, mas saberão depois, pois o que vocês me veem fazendo, devem fazer também. Ele tornou-se servo a fim de que Deus pudesse elevá-lo às mais elevadas alturas. E um dia, no julgamento dos santos, vamos ouvi-lo dizer: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É difícil ser sempre servo, porém os que se gastam e são usados pelos outros, um dia estarão assentados com ele em seu trono. Valerá a pena tudo isto? Então, trabalhemos para o Mestre, desde o amanhecer
até o pôr do sol, falemos de todo o seu maravilhoso amor e cuidado. Quando tudo da vida estiver terminado e nosso trabalho na terra concluído e a lista for chamada no além, eu lá estarei. Eu conheço a tua fé. Agora, ele não diz aqui, como disse a igreja em Pérgamo, tu retens a minha fé. Ele não está falando acerca da sua fé agora, mas ele o está elogiando por sua fidelidade. E enquanto ele o faz, ele também menciona a sua paciência. Ora, fidelidade e paciência andam juntas. Por sinal, a paciência é resultado da fidelidade, pois em Tiago 1:3 diz: a prova da vossa fé obra a paciência. Não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova de nossa fé. Romanos 5:3, a tribulação produz a paciência. Quão altamente Deus considera este aperfeiçoamento de nossa paciência é visto em Tiago 1:4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A vontade de Deus para nós é a perfeição, e a essa perfeição é paciência, esperando em Deus e esperando por Deus. Este é o processo de desenvolvimento do caráter. Quão altamente Deus elogiou estes santos da tenebrosa Idade Média, pacientes como cordeiros levados ao matadouro. Eles serviram a Deus fiel e amorosamente. Isso era tudo que eles queriam da vida, apenas servir ao seu Senhor. Quão grande haveria de ser a sua recompensa. Eu conheço as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isto certamente é notável à medida que as trevas da era aumentavam, à medida que a lista de mártires ficavam mais extensa dia a dia. Eles trabalhavam ainda mais arduamente, eles serviam ainda mais e sua fé aumentava. Quão trágico foi que na era de Éfeso o amor diminuísse e verdadeiramente nada é dito do trabalho de amor aumentando em outras eras. Porém, nesta era, na mais tenebrosa de todas as eras, eles o serviam ainda mais. Que lição isto é! Não há cessação deste afável serviço de amor ao Senhor, mas, pelo contrário, um aumento dele. Esse é o segredo. Deixe o inimigo tentar impedir nosso serviço ao Senhor. Nossa resposta é serviço aumentado. Quando os abatidos estão gritando, assustados, essa é a hora de clamar a vitória. Eu conheço as tuas obras, e que as tuas últimas obras
são mais do que as primeiras. Agora, como já dissemos, esta era é chamada de tenebrosa Idade Média, porque foi realmente o período mais tenebroso de toda a história. Foi a era do Papa Inocêncio III, que alegava ser o vigário de Cristo, supremo soberano sobre a Igreja e o mundo, que instituiu a Inquisição, a qual, sob sua direção, derramou mais sangue do que em qualquer outro tempo, exceto na Reforma. Foi a era da pornocracia, o domínio de meretrizes. Sagireus III tinha uma amante e encheu o coro papal de amantes e filhos bastardos, e transformou o palácio papal em um covil de ladrões. Anastácio III foi morto asfixiado por Marósia, que era amante de Sagarius. João VI era filho ilegítimo de Marósia. João XII era neto de Marósia e violou viúvas e virgens e foi morto em pleno ato de adultério pelo marido enfurecido da mulher. Foi a era do cisma papal, porque duas linhagens de papas, uma governando a partir de Avignon e a outra a partir de Roma, se amaldiçoavam e lutavam uma contra a outra. Estes papas não eram apenas culpados de atos de sexo imoral, gerando dezenas de filhos bastardos, cometendo sodomia, etc., mas eram culpados de vender ofícios sacerdotais aos que ofereciam o mais alto lance. Foi a era em que a luz brilhou cada vez mais francamente, embora os poucos crentes trabalhassem mais fervorosamente, à medida que as trevas aumentavam, até que ao final da era muitos se levantaram tentando reformas. Seus trabalhos foram tão fervorosos que prepararam o caminho para a reforma vindoura. Portanto, como diz a palavra concernente a essa era, tuas últimas, final da era, obras são mais do que as primeiras. A palavra Tiatira tem vários significados, entre os quais se encontra sacrifício contínuo. É crido por muitos que isto seja uma profecia concernente à prática da missa, que é uma representação contínua do sacrifício de Cristo. Esse é um excelente pensamento, mas poderia também significar o sacrifício contínuo nas vidas e trabalhos dos verdadeiros crentes do Senhor. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.